Fala galera, beleza? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dascalos. E hoje, turma, vim revisar com vocês a parte básica de frações. Vou relembrá-los o significado da soma, multiplicação e divisão de frações. Quer recordar? Não lembra mais como é que faz? Vão comigo nessa aula, bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula sobre operações com fração? Pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente recordar lá do ensino fundamental, né? Como que a gente opera com frações. Sabe aquele momento que você está fazendo uma prova, está fazendo alguma questão de matemática e vê uma fração na sua frente, você fica naquela dúvida, o que que faz, o que que não faz, como é que eu somo, como é que eu divido? Então, hoje é o dia de você tirar essas suas dúvidas. Pessoal, seguinte, ó, nós vamos comentar aqui, e eu vou tentar mostrar para vocês qual é o sentido de fazer as operações básicas com fração, né? Quais são as regras e os sentidos delas, ok? Bora começar então? Vamos lá? Pessoal, olha só. Primeiro, para a gente começar, né, a nossa brincadeira, vamos pegar a nossa canetinha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho para começar sobre adição e subtração, né? Que a regra é similar. Então, pessoal, vamos lá, ó. A primeira parte aí a gente falar um pouquinho sobre a adição e subtração de frações. Vamos lá então comigo, ó. Adição e subtração de frações. Ou vamos só por adição e subtração, tá ótimo. Pessoal, antes de eu lembrá-los da regra básica para somar e subtrair frações, vamos fazer um raciocínio comigo aqui bem interessante, quer ver? Olha só, imagine que eu tenho esse retângulo, um retângulo normal. E a gente sabe, galera, que fração, a ideia de fração é a ideia de particionar, né? De partir, de pedaço das coisas. Então, se eu pegar esse retângulo e subdividi-lo, por exemplo, em duas partes assim, ó. Pessoal, vamos lá, faz de conta retinha, hein? Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Então, eu dividi esse retângulo ao meio, concorda comigo? Então, a parte de cima é a metade do retângulo e a parte de baixo é a metade do retângulo. Fechou? Porque eu estou pensando que o retângulo é o todo, é o inteiro, certo? E se eu pegar esse outro retângulo aqui, turma, ó, vamos dividi-lo diferente. Vamos dividi-lo em três partes iguais. Então, vamos fazer aqui um pequeno, né? Vamos fazer um pequeno raciocínio aqui e pensar que esse retângulo foi dividido em três partes iguais. Então, isso aqui é um terço, isso aqui é um terço e essa outra parte também é um terço. Então, primeiro eu dividi ao meio e o segundo retângulo, que é idêntico ao primeiro, eu dividi em três partes, tá? E vamos supor que a minha ideia, turma, seja somar meio mais um terço, certo? Eu quero somar a metade, vou pintar aqui, ó, queria somar. Quanto que dá a metade de um retângulo? Vamos fazer diferente, quer ver? Ó, fica mais bonitinho. Vamos mudar a corzinha aqui. Vamos pegar uma corzinha azul para a gente pintar diferente. Então, eu quero saber quanto que dá a metade do retângulo somado com a terça parte dele. Tudo bem, turma? Pessoal, olha que interessante. Pensa uma coisa comigo, tá? Professor, eu quero inventar uma regra para somar isso. Então, tá bom. Então, nós vamos voltar na nossa caneta preta aqui e a gente vai redividir esses retângulos. Vamos lá comigo, ó. O retângulo de cima eu vou dividir igual ao de baixo e o retângulo de baixo eu vou dividir igual ao de cima. Ah, professor, então peraí, vamos pensar comigo, ó. Vocês concordam que cada parte desta aqui, ó, é um sexto do retângulo? Que acabou que o meu retângulo ficou dividido em seis partes iguais? Concorda? Então vem comigo aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sexto do retângulo, um sexto do retângulo, um sexto do retângulo. E aqui embaixo também, ó. Eu tenho um sexto do retângulo e um sexto do retângulo. Ah, professor, então peraí, eu quero somar 3 sextos. Estão percebendo que a parte de cima são 3 sextos? Então, eu quero somar 3 sextos, que é a metade, mais 2 sextos.
que é a terça parte. 3/6 é a metade do retângulo. E 2/6 é a terça parte do retângulo. Concorda, turma? E aí, galera, como os pedaços são todos iguais, então você tem, ó, 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Você tem 5/6. 5 partes iguais do nosso retângulo. Portanto, eu posso dizer que 3/6 mais 2/6 dão 5/6 do nosso retângulo. Fechou, turma? Então, se eu juntar tudo isso, eu vou ter 5/6 do retângulo. Pessoal, é por isso que a gente fala que para somar frações, basta você deixar os denominadores iguais. E para a gente deixar os denominadores iguais, a gente pode apelar para o MMC dos denominadores. Entenderam? Então, o que é o 6 aqui? Ó? Olha que interessante. O 6 é o mínimo múltiplo comum do 2 e do 3. Tá? Então, vamos anotar isso? Ó. O 6 ele é o MMC do 2 e do 3. Tá? Já vou relembrar aqui rapidamente como é que calcula o MMC. Tá? E aí, turminha, quando você para pensar, é como se eu tivesse feito assim, ó. Quer ver? Vamos pegar a nossa canetinha vermelha aqui, ó. O 6 é como se tivesse sido dividido por 2 e em seguida multiplicado por 1. Concorda? Pensa comigo, olha lá. 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. E aqui é a mesma coisa, ó. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 deu 2. Ok, galerinha? Então, pessoal, resumindo, para a gente somar ou subtrair frações, a gente apela para o MMC dos denominadores. Sempre. Você não vai errar se você fizer isso. Tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, nós vamos fazer um exemplo para a gente finalizar, tá? E passar para outra operação. Então, exemplo para a gente fechar a parte da soma e da subtração. Vamos supor que eu queira somar. Quanto é? 2, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 2/5 somado com 7/6 somado com o subtraído, né? Vamos inventar aqui, vamos incluir uma subtração, porque a subtração é uma soma do oposto, né? Então, a gente pode incluir na mesma regra. Então, menos, por exemplo, 3/18. Não, 3/18 fica ruim porque é múltiplo, né? Aí dá para simplificar. Vamos pegar uma fração sem dar para simplificar. 3/8. Pronto. Eu quero fazer essa conta, professor. 2/5 mais 7/6 menos 3/8. É como se eu pegasse um retângulozinho e fizesse todos os cortes que eu pudesse. Pessoal, vamos lá comigo. Ó. Qual que é a tática? A tática é a gente tirar o MMC desses números. Pessoal, para quem não lembra como é que a gente tira o MMC, vamos lá, ó. Cálculo do MMC desses números. Você vai pegar o 5, vamos lá, o 5, o 6 e o 8. Sempre você pega os denominadores e vamos fatorar. Vem comigo, ó. Por 2, 5, 3 e 4. Estão acompanhando? Por 2 de novo, que ainda dá, né? 5, 3 e 2. Ainda podemos dividir por 2, 5, 3 e 1. Por 3, 5, 1 e 1. E por último, por 5, 1, 1 e 1. Pessoal, quando eu termino de fatorar os números, o produto desses valores é o MMC do 5, do 6 e do 8. Tá bom? Então, o que a gente explica? Ó, que o MMC de 5, 6 e 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá bom? Aí você vai multiplicar tudo isso que vai ser o seu MMC. Então, me ajuda aqui, ó. 2 vezes 5 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. E 60 vezes 2 dá 120.
Concorda, turma? Então, beleza. O MMC é o 120. Então, eu vou pôr o 120 aqui, vou pôr o 120 aqui e vou pôr o 120 aqui. Tá bom? Então, todas as frações vão ficar com o mesmo denominador. Essa aqui é a ideia de tirar o MMC, deixar o denominador igual. Então, vamos fazer a continha, ó. 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Me acompanhem, galerinha, tá? Então, beleza. Agora, vamos lá, ó. 120 dividido por 6 dá 20. Vezes 7 dá 140. Concorda, turma? E 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. Tudo bem, turma? Beleza. E aí, galera, com os denominadores ficando iguais, é só somar. Opa, aqui é menos, né? Pus um mais, aqui é menos, ó. Agora é só fazer as somas aí, subtrações e acabar a brincadeira. Então, a resposta final fica assim, ó. 48 menos 45 dá 3. E 3 mais 140 dá 143 sobre 120. Pronto, então esta é a resposta dessa adição e subtração de frações. Tá claro, galerinha? Beleza! Então, depois você volta ao vídeo aí para você não se perder. Pessoal, a segunda operação é a multiplicação, né? Vamos lembrar como é que a gente faz multiplicação de frações? Vamos lá, professor. Pessoal, antes de eu relembrá-los a regra em si, né, a gente tem que relembrar o conceito. Então, vem comigo, olha só que interessante. Quando eu pego um retângulo, tá? Vamos supor, novamente, que eu pegue a terça parte desse retângulo. Vamos de novo apelar para o desenho, né? Vamos de novo apelar para a brincadeira de dividir o retângulo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 1/3 do retângulo, 1/3 do retângulo e 1/3 do retângulo. Galera, a ideia da multiplicação é uma ideia associada de parte de uma parte. É quando a gente pega uma parte que é calcular uma parte dela. Não entendi muito bem, professor. Por exemplo, vamos supor que dessa terça parte, vamos pegar só a terça parte aqui, ó. Ok? O que eu quero? Eu quero a metade dessa terça parte. Vou usar outra cor de novo para ficar bonitinho, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, eu quero pegar a terça parte do retângulo e quero considerar apenas a metade dela, certo? Então, vem aqui, ó. Beleza, dividi a terça parte por 2. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Ó? Eu quero a metade de 1/3. Concorda? A metade de 1/3. Ora, o que é a metade de 1/3? É 1/3 dividido por 2. Em outras palavras, a metade de 1/3 é como se fosse meio vezes 1/3. Concorda? Metade de alguma coisa eu posso interpretar que é meio vezes essa coisa. Ah, mas apelando novamente para a nossa subdivisão, se eu aumento esse traço horizontal, eu percebo que cada partezinha dessa vale 1/6, não é? Então, quer dizer que a metade de 1/3 tem que ser quanto? Tem que ser 1/6. Ah, professor Júlio, quer dizer então que para a gente multiplicar uma fração, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Simples assim, turma. Fechou? Então, com isso, cria-se uma pequena regrinha. E qual é a regra, professor? Quando eu tenho um produto de frações, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ficou claro, turma? Então, para ficar bonitinho, igual a adição e subtração, vamos fazer um exemplo? Então, exemplo. Se eu quero, por exemplo, multiplicar 4/7 por
2/5. Olha que fácil, galera. É como se eu interpretasse assim, ó, é 4/7 de 2/5. Tá bom? Então, vai ser 4 vezes 2 dá 8 e 7 vezes 5, 35. Pronto, gente. Só isso, fechou. Está feito a multiplicação das frações. Show de bola? Tranquilo? Então, bora lá. A próxima operação que a gente vai brincar com ela é a divisão de frações. Vamos lá? Vamos recordar como é que faz divisão de frações? Pessoal, para a gente entender um pouquinho como é que é o sentido de fazer a divisão, vamos pensar comigo o seguinte, ó. Vocês concordam que se eu tiver um grupinho de 3 pontos, outro grupinho de 3 pontos, mais um grupinho de 3 pontos e mais um pontinho isolado, vamos supor que eu tenha 10 pontinhos, 10 figurinhas aí. Eu agrupo num grupinho de 3, no outro grupinho de 3, no outro grupinho de 3 e um pontinho fica sozinho, tadinho. Pessoal, pensa comigo, ó. Então, cada grupinho desse é 3 décimos, concorda? Não são 10 pontinhos? Eu não agrupei de 3 em 3? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 3 décimos. Aqui eu tenho 3 décimos. Aqui eu tenho 3 décimos. E ali sobrou um décimo, coitadinho. Deixa um décimo lá quietinho, tá? Pessoal, 3 grupos de 3 décimos dá 9 décimos. Professor, então peraí. 3 décimos mais 3 décimos mais 3 décimos, eu já aprendi que são 9 décimos. Então, se eu juntar aqueles 3 montinhos ali, eu tenho 9 décimos. Como são 3 montinhos de 3 décimos, como é que eu sei lá das regras básicas de divisão? Né? Se eu pego os 9 décimos e divido por 3 décimos, não tem que dar 3? Concorda? Por que tem que dar 3, professor? Porque são 3 montinhos de 3 décimos. Então, eu tenho todo. Divido pelo que tem em cada um, tem que dar o tanto de montinho. Concorda com o raciocínio? Ou seja, galera, olha que interessante. Quando os denominadores são iguais, tá? Quando os denominadores são iguais, a gente pode dividir o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Olha lá que gracinha, ó. 9 por 3. Vamos fazer aqui detalhadinho. O que eu fiz ali, ó? 9 dividido por 3 e 10 dividido por 10. Que dá 3, né? Porque embaixo fica 1, então fica 3. Então beleza, professor. Toda vez que os denominadores forem iguais, eu posso dividir o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Gente, mas não é sempre que os denominadores vão ser iguais. Concorda comigo? Então, se eu pegar aqui, ó, vamos fazer um rascunho aqui. 8 quinzeavos dividido por 2 quinzeavos, denominador igual, fica 4 quinzeavos. Não, até aí beleza, Júlio. Então tá bom. Outro raciocínio diferente agora. Vamos voltar ao nosso velho retângulo. Então vem aqui, ó. Vamos voltar ao nosso velho retângulo. Pessoal, vamos dividir esse retângulo ao meio e vamos dividir ele ao meio de novo. Concorda? E vamos dividir mais uma vez ao meio. Então aqui eu tenho, ó, 1/4 do retângulo. Aliás, 1/4 não, né? E na verdade, né? Eu fiquei com 8 partes agora, né? Então eu tenho 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8 do retângulo. Tudo bem, galera? Beleza, professor. E eu sei que a metade disso é a 4ª parte do retângulo. Tudo bem, turma? Bom, pessoal, vocês concordam que se eu pego um número e divido pelo seu dobro, 5 dividido por 10 dá meio? Não é assim que funciona a parada? Um número dividido pelo dobro dele tem que dar meio. Certo? Então vem aqui, ó. 1/8 dividido pelo dobro dele
Olha lá, 1/8 é esse pedacinho. O dobro dele é 1/4, que é esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? 1/4 é 2 vezes 1/8, geometricamente falando. Então, beleza. 1/8 dividido por 1/4 tem que dar meio. Ah, professor Júlio, então vem aqui, ó. Fala uma coisa para mim. Quando os numeradores são iguais, é só dividir o de cima pelo de cima e também o de baixo pelo de baixo. Olha lá, 1 dividido por 1 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Captaram essa ideia? Professor, então estou entendendo. Olha lá. 10 sétimos dividido por 2 sétimos, como os de cima são iguais, fica 5 sétimos. Gente, para fechar o raciocínio, e se eu tiver uma fração com tudo diferente? Por quê? Ah, Júlio, ó, denominador igual, beleza. Numerador, falei a mesma coisa aqui, né? Dei um exemplo diferente. Pessoal, vou dar o meu exemplo aqui não valeu não, ó. Um exemplo de numerador igual, né? Então, por exemplo, 10 dozeavos dividido por 10 sextos, por exemplo. Isso dá 10 meios. Fechou? Seria assim. Então, quando o denominador é igual, ótimo. Quando o numerador é igual, ótimo também. Mas você divide o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Só que, galera, vai ser diferente. Se tudo for diferente, professor. E se eu quiser dividir, por exemplo, 5 quartos por 3 meios? E aí? E se eu quiser fazer essa divisão? Pessoal, se eu quiser fazer essa divisão, pensa assim comigo, ó. Pensa assim comigo. Para ficar tudo igualzinho, para ficar tudo bonitinho, o que a gente pode pensar? Né? A gente tem que inventar uma estratégia para a gente tentar fazer o negócio funcionar. Não é assim? Essa aqui é a brincadeira. Então, olha só. O que eu poderia fazer aqui para a gente pensar nessa estratégia, professor? Existe uma regrinha, gente, que vai pensar assim, ó. Se eu pegar os 5 quartos, desculpa, né? E vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Pode ser? Vamos lá, e vamos separar o 3 meios aqui. Deixa o 3 meios quietinho. Tá bom? Para que eu fiz isso, professor? Para ficar tudo igualzinho aqui, né? Para ficar com esse 2 aqui embaixo. Joia. Beleza, Júlio. Pode ser, gente? E se ao mesmo tempo eu multiplicar, deixa o 2 aqui quietinho, em cima e embaixo eu multiplico por 2 e também por 3. E vamos manter o 3 meios aqui quietinho. Pessoal, eu tenho direito de fazer isso, não tem? Então vem aqui, deixa eu esticar o traço para melhorar a escrita aí, ó. Então o que eu fiz? Ó, eu coloquei um fator 2 embaixo e em cima e eu coloquei um fator 3 embaixo e em cima. Por quê? Porque existia esse 3 e esse 2 aqui. Agora eu sei que quando os numeradores são iguais, eu posso dividir os denominadores. Concorda? Então vem aqui, ó. É como se eu dividisse. Vamos pegar aqui, é meio confuso, mas para a gente entender, ó. Agora é como se eu dividisse esse 2 por esse 2, tá? Eu posso fazer isso porque os numeradores são iguais, tá bom? Então, eu divido esse 2 por esse 2, vai dar 1. E eu divido esse 3 por esse 3. Por que eu posso fazer isso? Porque os denominadores são iguais. Então, eu posso fazer essa divisão. Olha que interessante, pessoal. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Portanto, a gente tem que 5 quartos ficou multiplicando 2 terços, sacaram? Professor, então olha lá. Era os 5 quartos dividido por 3 meios. E aí virou os 5 quartos vezes 2 terços. Uma divisão se transformou numa multiplicação pelo inverso. Por isso, gente, você deve ter aprendido uma vez na sua vida, lá no ensino fundamental, que a professora deve ter dito assim para você, ó. Quando eu tiver ou quando você tiver
uma divisão de frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Mas da onde nasce esse algoritmo, galera? Da onde nasce essa regra de divisão? Dessa brincadeira de poder dividir numeradores quando os denominadores são iguais e denominadores quando os numeradores são iguais. Tá bom? E assim fica a divisão da fração. Tá bom? Para a gente finalizar, então, a nossa aula de revisão, a gente vai fazer um pequeno exemplo aqui para a gente terminar. Tá bom, turma? Então, por exemplo, vem comigo aqui embaixo, ó. Se eu quiser dividir 3/4 por 1/5, como é que vai ser? 3/4 vezes 5/1. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 15/4. Show de bola? E, gente, finalizando, lembrem-se que pode acontecer das frações virem uma em cima da outra. Concorda comigo? Então, vamos supor que eu queira fazer esta divisão. 3/2 dividido por 7/6. Galerinha, é a mesma ideia, só está escrito diferente. Qual é a regra? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem, turma? E aí vai ficar 18 dividido por 14, né? Porque fica 18 em cima, 14 embaixo. Que simplificando por 2, a resposta mais simples possível, 9/7. Show de bola, turma? Bom, pessoal, esta pequena aula foi para revisar essas operações chatinhas que envolvem fração. Espero que você tenha entendido aí, né, o porquê dessas operações, beleza? Se gostou, curta aí o vídeo, se inscreva no canal para você receber diariamente bastante novidade do canal Dascalos, beleza? Lá no Instagram e no YouTube também a gente está direto mandando postagem para vocês sobre dicas, curiosidades interessantes. Então, siga-nos aí nas redes sociais, tá? E espero você até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!